ansioso para chegar no Pernambuco, né, Gustavo? Você também? Eu também. A gente já conhece o Pernambuco, conhecemos muitas pessoas, né? E já visitar várias pessoas que a gente já conhece, ó. Gostoso, né? Agora acabou o suspense. Nós estamos indo para uma cidade que se chama Dormentes. E essa cidade tem muita história. Dessa vez eu conto tudo, dona Cíntia. Pode contar. Bem, agora a gente vai contar para vocês o porquê que nós viemos aqui em Dormentes. Vou contando aos poucos, senão vai ficar muito confuso, né? Então eu vou falar primeiramente o porquê. Porque aqui nós fizemos muitas amizades e aí a gente veio reencontrar essas pessoas. Aí agora eu vou contar um pouquinho como é que começou a amizade, né? Foi antes de fazer o Pipoca. A gente teve que procurar um carro, né? Então, foi nessa cidade que a Cíntia acabou comprando o primeiro micro-ônibus da gente, né? Pra fazer o motorhome. E aí depois eu vou contar o que aconteceu com esse micro-ônibus. Bem, aqui nós estamos na cidade de Afrânio. Por que a gente já tá passando por ela? Ela fica distante de Petrolina 200 quilômetros. Então de São Paulo pra cá, tem que descer em Petrolina. De Petrolina pegar um ônibus até Afrânio e de Afrânio para Dormentes, né? Bem, só para vocês terem ideia, daqui para Dormentes dá uns 30 e poucos quilômetros, se eu não estiver enganado, mas a gente demorava 2 horas para fazer, pura terra. E ônibus de Petrolina para cá também não é muito fácil. A condução para chegar em Dormentes era difícil, né? E como a gente chegou a comprar esse micro-ônibus, eu tive que vir buscar e tive que arrumar ele então tinha que fazer esse percurso. Que ônibus que é esse? É um Iveco, né? 2013, né? Eu não sei se vocês já viram aí nas filmagens, mas a gente já tem ele antes do Pipoca. Logo aí Pra do lado. proteger o Pipoca. Então todo dia o Jorge abaixa a lona. Não, primeiramente ele tira o outro ônibus para fora, aí ele abaixa a lona. O Pipoca era para ter sido construído nele, né? Eu gosto, em particular, eu gosto do Iveco, né? Aí era muito difícil, há 4 anos atrás, para se locomover de Petrolina, tudo tinha que ir para Petrolina para comprar peça. E aí como é que eu fazia? Pessoal, aqui nessa época, né? Vamos ver hoje como que tá aqui. Mas nessa época era mó barato, assim, já se divertia comigo. Eu parava aqui na beira da estrada, aqui em Afrânio, para ir para Petrolina. Dava com a mão para os caminhoneiros, pegava carona, 200 km. De Petrolina para cá, eu pegava a carona para cá. E exatamente nesse ponto ainda tem a delegacia aqui atrás, que a Cíntia vai mostrar. Que era o ponto que eu ficava esperando uma carona. Que quem fosse no sentido que a Cíntia vai mostrar também, que tá Dormentes, eu dava com a mão e perguntava e pegava carona. Fiquei vários dias aqui, né? Posso falar mais de 15 dias, né? E tudo era na base da carona. E não era difícil, né? Foi até um fato legal da vida da gente, né? A Cíntia passou uns dias aqui comigo também. E aí fizemos as amizades. E agora daqui pra frente a gente vai contando um pouquinho da história, um pouquinho desse micro-ônibus, o porquê que foi que comprou esse micro-ônibus, o que a Cíntia aprontou para comprar Como eu comprei esse micro-ônibus, vou contar para vocês. Algumas pessoas na estrada já sabem dessa história, né? Mas agora a gente vai contando no canal, né? Então vamos seguir viagem e depois a gente continua. Isso aí. Olha, tô achando que esse asfalto aqui, ó, vai longe, hein? Esse percurso aqui que a gente fazia demorava 2 horas, pessoal. Tá dando 30 quilômetros, exatamente. Aí, 30 quilômetros, 30 minutos, né? Nem isso. Tá dando 30 minutos. Aí. Então asfaltaram tudo. A gente demorava 2 horas. Nossa, que felicidade, hein, Gustavo? Dormentes está a 11 quilômetros. Já dá pra gente até enxergar daqui. E o Gustavo tá que não se aguenta de tanta felicidade, porque lá ele tem muitas amizades. Aí, ó, limite de município, Afrânio Dormentes. Tá bem lá no fundo. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Flying,
Bem, chegamos em Dormentes. Mas Dormentes, o que tem Dormentes? Não sei. Então somos dois. Eu já vou adiantar. Dormentes tem muita coisa importante pra gente, pro 360. É. Porque, na verdade, o 360, ele começou Aqui. em Dormentes. Então começou com uma ideia, porque o Jorge ele iria parar de trabalhar, pessoal. E aí eu tive a ideia de sair viajando e pra gente não gastar muito, eu falei pro Jorge, você não constrói uma casa dentro de um carro? E aí ele ficou meio assim. Aí ele começou a pesquisar, só que ele não entendeu direito. Ele tava pensando em construir um trailer, né? É. Eu não conhecia a motorhome, né? É. Então o Jorge ele não sabia como que era. Ele tava pensando que seria um trailer, né, para arrastar no carro. Aí eu falei: "Não, não é isso, é uma casa dentro do carro". E aí a gente fez um acordo que eu compraria o veículo e ele iria fazer a execução do projeto, né? Isso. A Cíntia tinha, né, um valor, né, que a gente já tinha mais ou menos guardado para comprar o veículo, né? Uhum. E aí ela começou a pesquisar, procura, entrou em leilão, né? E aí um determinado dia, foi mais ou menos assim, pessoal. Eu tava no quintal e aí ela saiu gritando. Eu ganhei! Ela gritou, ganhei. E ela saiu muito feliz. Esse dia eu acho que foi o dia mais feliz dela. Porque eu acho que foi o mais feliz, porque ela gritava bastante. Que tinha conseguido, tinha comprado, tinha ganhado. E aí eu fiquei olhando e falei assim, eu acho que ela conseguiu comprar o micro-ônibus, né? Realmente ela tinha comprado. E aí ela me falou, a primeira coisa que já começou a me assustar, né? Ela falou o ano do carro, né? Aí ela falou assim, é 2013. Ela tinha um valor para comprar, ela sabia que ela não podia passar daquilo, né? Eu tenho R$2, você não tem, então faça nada. Eu peguei e falei assim para ela, tá, mas esse carro tem motor, né? Porque o valor que ela tinha comprado o carro era muito baixo. Aí eu perguntei para ela, tem motor? Aí ela foi, aí ela começou a me assustar. Ela pegou o celular, clicou na foto, ampliou e aí falou, tem, ó o motor aqui. Aí eu falei, tá, tem câmbio? Aí ela clicou na foto, ampliou e me mostrou, tem câmbio. Aí eu falei, nossa, mas você comprou e você nem olhou? Ela falou, não, eu pesquisei aqui, ó, tá tudo certinho no carro, tá tudo bonitinho, né? Aí eu falei pra ela, não, tem algo errado nesse carro, né? Tá muito barato, né, pelo ano. A gente ia comprar um carro mais velho, né? Aí eu falei pra ela, não, tudo bem, onde que é que tá o carro? Aí ela falou, eu comprei num leilão de prefeitura e o carro tá em Dormentes. Eu falei, ó, esse carro tem algo errado, vamos fazer o seguinte, eu vou pra lá e você fica. Aí se eu chegar lá e eu ver que o carro tá tudo bom, tá tudo funcionando, aí você pega o avião, né, vai pra lá e a gente volta junto com o carro, tá bom? Tá bom. Bem, só resumindo um pouco para a história não ficar tão longa, eu passei 15 dias aqui em Dormentes e o carro não ficava pronto. Desde já, o dia que eu cheguei na cidade, que eu tive que levar o carro para mecânica, o pessoal já falou, esse paulista, eles chamavam de paulista, né? Esse paulista é doido comprar esse carro não roda. Aí eu comecei a virar pro pessoal e falei assim, ó, você falou que o paulista é doido, mas não fui eu que comprei. Quando a pessoa chegar que comprou, aí você fala pra essa pessoa que ela é doida, tá bom? Bem, exatamente 2 semanas depois a Cíntia veio, porque o carro não ficava pronto. E aí eu falei, pessoal, ó, quem comprou o carro foi ela, né? Aí o pessoal ainda ficou meio sem jeito, né? Mas chamaram ela de doida também. Falou, esse carro não vai rodando para São Paulo, né? Bem, realmente, passamos mais de meses tentando arrumar e não conseguimos. O pessoal colocava ele para funcionar, rodava um pouco com ele e ele apresentava defeitos, né? E a gente viu que ele não ia ficar bom. E aí com a pandemia... Mas tinha motor, não tinha? Tinha motor, tinha câmbio,
Não tinha roda, tava faltando não tinha pneu, né? Tinha algumas rodas, mas pneu nenhum prestava, não tinha bateria, né? Então a gente acabou gastando demais nesse carro para levantar ele. E só que nós passamos mais de meses aqui, aí com a pandemia, né? Veio a pandemia e a cidade fechou. Começou a ficar tudo difícil pra gente, porque o Lucas e o Gustavo, nossos filhos, tinha ficado em São Paulo. E tava a Cíntia e eu aqui. Bem, o bom é que nós fizemos muitas amizades aqui. Bastante. E o que aconteceu? A cidade aqui é uma cidade pequena, né? Tem bastante habitantes, né? Mas é uma cidade pequena. Normalmente, o que acontece aqui? Todo mundo tem uma roça. Então, no sábado a cidade só funciona até meio-dia. Depois do meio-dia, acabou a cidade. Vira uma cidade fantasma. O domingo é pior ainda, porque nada abre, né? Então, eu já tinha preparado a Cíntia, né? Falei, olha, amanhã, né? Era um sábado, eu falei assim, amanhã, domingo, não tem nada na cidade. E tinham nos convidados para conhecer a roça. Uma das pessoas tinha convidado a gente para conhecer a roça, né? Que no caso era o Chico, o Gilson, que são mecânicos que trabalhavam numa oficina mecânica aqui da cidade. Queriam que a gente fosse lá conhecer a roça deles, né? Só que quando chegou no domingo de manhã que a Cíntia viu que era uma cidade fantasma, né? Ela se assustou e pôs no GPS a localização da roça deles. E ela falou assim pra mim. Você lembra como é que você falou? É porque eu tenho o costume de fazer exercício e eu sempre fazia 10 quilômetros por dia. Como dava menos de 10 quilômetros, eu falei pro Jorge, uai, você não me acompanha não? Vamos lá. Aí ele foi. Aí nós fomos, né? Nessa época que nós estávamos aqui na cidade, havia chovido muito, né? E tem um lugar que chama Passagem Molhada, né? Já é logo na saidinha da cidade. O que aconteceu? A gente, para passar, a gente ia se molhar muito. A água eu acho que dava próximo da cintura, né? Um pouquinho para baixo. Então já ia se molhar muito. E a gente ficou esperando carona para atravessar essa passagem molhada. Veio um carro, né? Tava passando um carro e já nos deu carona. Por que eu gosto de falar dessa passagem, né? Por causa que aqui em Dormentes a gente começou, no meu caso, eu comecei a aprender a viajar. Em São Paulo, quem é de cidade grande, né, sabe o que eu tô falando. Eu falo de São Paulo porque eu sou de São Paulo. A gente, para pedir uma carona, para a pessoa dar uma carona, é muito difícil. As pessoas têm que conhecer. E aqui em Dormentes, essa coisa da carona, eu comecei a gostar muito, porque você pode pedir carona para qualquer um e todos dão, né? Só uma partezinha aí que eu quero cortar. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei em Petrolina, né? Que o avião é só até Petrolina. De Petrolina para cá é mais ou menos uns 200 quilômetros, né? Tô chutando aqui. E o caminho que a Cíntia já mostrou aí no começo, hoje de Afrânio para Dormentes tá tudo asfaltado, mas naquela época eu me lembro, eu pegava carona de caminhão, chegava a demorar 2 horas, caminhão carregado, tinha que ir muito devagar para fazer um percurso que nós fizemos em 29 minutos, né? Então, pessoal, aqui eu comecei a gostar dessas coisas, porque você conversava com um e falava, tô indo para Petrolina, vou ver se eu arrumo uma carona. Dali a pouco aparecia uma pessoa falando para você, fulano falou que você tá indo para Petrolina, eu tô indo, amanhã você me espera ali que eu vou e você vai comigo, né? Tanto para sair de Dormentes, né, como para chegar, a Cíntia veio de carona. Então, porque eu já estava aí há uns 15 dias, já tinha conhecido bastante gente, então eu já sabia da maneira deles quando iam para um lugar ou para outro, porque a condução era muito precária. Hoje já tem, que eu já vi, uns micro-ônibus que levam o pessoal, né? Faz tipo, eu chamo lotação lá em São Paulo, faz lotação para Petrolina, né? Mas com certeza, não tem muitas viagens por dia, ainda não vi, mas com certeza não tem. Aí voltando na história lá, então a gente já pegou a primeira carona na estrada
para ir para a roça. E a gente foi deixando rastro. As pessoas que encontravam a gente pelo caminho Eles perguntavam, ficavam onde vocês estão indo? Estamos indo na roça do seu Frederico. Aí as pessoas já ficavam assim assustadas, mas vocês vão como? A pé. Aí todo mundo já... Então saímos dessa primeira carona, descemos na estrada, né? Até onde essa pessoa conseguiu nos dar carona, né? E aí continuamos andando. Bem, o caminho que o GPS estava orientando para a gente ir para essa roça, né? Na verdade ele nem orientava, ele só dava o ponto. E a gente que tinha que direcionar o caminho que a gente ia fazendo. Numa dessas estradinhas, encontramos pessoas que nos orientou. Olha, como choveu muito, por esse caminho vocês não conseguem passar, a água é muito alta. E a gente foi mudando o caminho conforme as pessoas iam orientando. Bem, até que chegamos em um determinado lugar e encontramos uma pessoa de bicicleta. Essa pessoa se chama Francivaldo, né? Não conhecíamos ele. E ele desceu da bicicleta e falou, não, a gente estava a pé, eu vou levar vocês, né, no caminho que é da roça de seu Frederico. Bem, passamos por mais uma, como é que eu posso falar, mais um alagamento, né? Um local ainda tinha água, mas dava para passar a pé, né? Graças a Deus a Cíntia registrou todas as imagens, a gente vai ter muita coisa assim, né? E passando esse local, Francivaldo viu um senhor de moto que chama Crispim, seu Crispim, não conhecia a gente também. Ele já pegou e falou pro Crispim, ó, pega eles e leva lá pra roça da mãe dele, de manhinha, né? A gente não conhecia também. Então a gente foi para essa roça, né? Então ele levou, voltou, me pegou e me levou para essa roça também. Bem, pessoal, a gente não estava indo para essa roça que era da Dona Joana. Já vou contando uma historinha por trás disso. Hoje a história é muito boa, muito bonita, né? Bem, Dona Joana tinha sido levado para essa roça porque tinha estourado a pandemia, né? Uma das filhas, né, é enfermeira. O que ela fez? Ela tirou a mãe da cidade e já levou para a roça, né? Preocupada com a mãe. Aí chega lá 2 paulistas. Imagina, né? A preocupação que ela teve, né? Mas Dona Joana não ficou preocupada, não. Ficou não, né? Assim, a aparência dela com a gente, não. Foi acolhedora também, né? Nos abraçou. E logo em seguida ela nos ofereceu, eu lembro como se fosse hoje, para almoçar uma feijoada. Uma feijoada, falando para paulista. Aí acabamos ficando para feijoada, ficamos a tarde toda. A tarde toda, esquecemos da roça de seu Frederico. Mas bem, pessoal, as pessoas que a gente fomos encontrando pela estrada, a conversa foi longe e eles acabaram falando para um dos filhos de seu Frederico, ou a conversa acabou chegando na roça de seu Frederico, que os paulistas tinham ido sentido a roça deles. Eles se preocuparam e aí ficaram procurando os paulistas, né? Que era a paulista ou paulista, eles chamavam os paulistas. Aí eles se preocuparam e pegaram motos e começaram a rodar. Chegaram até a cidade, né? E o centro da cidade, e procurando a gente e não acharam. Porque nós estávamos na roça da Dona Joana, né? Eles não sabiam, né? E a gente passou a tarde inteira. Quando estava escurecendo, aí que a gente lembrou que a gente estava indo para a roça do seu Frederico. Aí eles pegaram a gente e levaram para a roça do seu Frederico. Bem, quando chegamos na roça do seu Frederico, a expressão de um dos filhos que tinha ido nos procurar, que ele já estava lá, outros nem estavam, ainda estavam procurando, mas a expressão do que estava lá, ele olhou com uma expressão assim de se eu pego esses paulistas, raiva misturada com alívio porque, opa, estão tudo bem, acharam,
E raiva do momento que souberam, né, que a gente contou que estava na roça de Dona Joana e passamos a tarde inteirinha lá. E eles perderam a tarde inteirinha Procurando a gente. Só que a gente não sabia que eles tinham ido procurar, né? E tudo porque a Cíntia tinha passado um WhatsApp, né, que a gente ia para a roça. E só que no caminho não tinha internet. Então ficou aquele WhatsApp que Estamos a gente tá indo para a roça e depois não teve mais contato, eles não tinham mais contato com a gente, né? Mas bem, pessoal, depois desse dia, na segunda-feira, aí o pessoal começou a chamar a gente de, não só de doido, como louco, né? Eram os doidos de São Paulo, né? Então, isso aí acabou se alastrando pela cidade, né? Os doidos que tinham comprado o ônibus, os doidos que tinham... casa. Que era uma casa também, né? Para eles nem conheciam isso, né? E compraram um ônibus ruim, iam fazer uma casa, tinham ido para a roça quase 10 quilômetros a pé. Se perderam. Na cabeça deles é porque tinha se perdido, né? Então a gente ficou bem conhecido ou mal conhecido na cidade. Mas o que eu posso dizer para a cidade de Dormentes, para as pessoas de Dormentes, que eles estão de parabéns em receber as pessoas de fora. Eles não nos conheciam, sem exceção, né? Até arrepiou agora, mas sem exceção, eu creio que sejam os dormentenses, né? Eles estão de parabéns, são muito receptivos. Eu na época eu até brincava que aqui em Dormentes chegaram 2 famílias, né? Essas 2 famílias virou essa cidade. As 2 famílias eram 2 famílias excepcionais que acabaram gerando um povo excepcional, sem exceção, em qualquer lugar. A pessoa que precisar de qualquer coisa, sempre vai ter alguém para acolher, né? Aqui nasceu o 360, né? O 360 ele nasceu aqui, a ideia a gente teve em casa, mas o ônibus era para ser o daqui. Eu tenho esse micro-ônibus até hoje, eu não vendi ele, porque eu tenho uma paixão por ele, da história da gente, mas eu não vendi porque ele fica muito tempo parado com as nossas viagens, e ele acaba ficando, ele dá problema, é só ele ficar parado, né? Quando a gente volta eu ponho ele para rodar, ele vai bem, mas parou, né? Então eu não quis passar essa bomba para ninguém, né? Já teve gente, aproveitadores de São Paulo, infelizmente, que a gente acabou conseguindo levar o ônibus para São Paulo, mas não foi nada fácil, né? Me deu trabalho, eu levei por opinião, porque o pessoal falava assim, melhor se jogar em cima de um guincho e levar, e eu por opinião eu falava, esse carro ele vai rodando. Ele foi, mas deu muito trabalho na estrada, né? A Cíntia tem bastante coisas aí para mostrar. Muitas gambiarras eu fiz, mas acabei levando ele. E aí nesse período, né, que o Jorge ficou tentando arrumar aquele micro-ônibus, né, que é o Iveco, aí a gente viu que ia demorar. Aí a gente foi atrás de um outro para estar construindo o nosso sonho, que foi o Pipoca, que a gente trouxe do Ceará. No período que quando eu terminei de arrumar o Iveco que eu comprei aqui em Dormentes, nós tínhamos terminado a casa. Já tinha Coincidência, a gente tinha feito Pipoca, mas eu peguei, que nem eu tava falando, muitos aproveitadores em São Paulo. Tem demais. E já vou deixar aqui, porque eu sei que tem um que às vezes fica usando a imagem do 360. Tem um que se diz doutor, né? Doutor dos Ivecos, né? De doutor ele não tem nada. Porque depois de um tempo que eu tirei o carro da oficina dele, que ele me cobrou uma exploração, que ele mexeu no chicote, os módulos não estavam legal, mas eu levei para uma outra pessoa, porque ele era um explorador, não dava para arrumar com ele. Mas a gambiarra que ele me fez no chicote, o valor que ele me cobrou na época, dava para mim comprar 2 chicotes novos e colocar.
E acabei descobrindo ainda que o eletricista que ele tinha não era eletricista. Porque depois de um tempo eu fui na Volare comprar peça e o funcionário que ele dizia ser eletricista trabalhava lá de ajudante. E aí eu perguntei na Volare, que eu tenho amizade lá com o pessoal da Volare, né? E eles me falaram, não, ele não é eletricista não, né? E aí eu acabei descobrindo. Então são as histórias, as coincidências que vão acontecendo na estrada. Eu não queria levar o carro para São Paulo para arrumar, acabei deixando aqui em Dormentes, né? E passou um bom tempo, graças a ajudas de... Eu não gosto muito de falar nome, porque a gente sempre esquece o nome, né, de outras pessoas. Mas Chico, Gilson, que são mecânicos, que trabalhavam na oficina de Dezinho aqui, todo mundo conhece. Dezinho me acolheu também, né? A gente, para ficar, a gente estava numa pousada, a gente não tinha um motorhome, mas ele tinha um apartamento, cedeu pra gente. Então, as pessoas de Dormentes, pra gente ficar esse período todo, a gente não tinha. Pessoal, quando a gente está começando um sonho, a gente não tem grana para aquilo. E a gente começa, a gente fez, né, para ir guardando um pouquinho de dinheiro para ir para a estrada. Mas essas pessoas nem sabiam disso, mas eles não sabem o quanto eles nos ajudaram. Verdade. O não falar o nome é porque tem muitas pessoas por trás, né? Do dia que eu cheguei, o carro não funcionava, eu tinha que arrastar ele. Eu não tinha um outro carro para arrastar, na oficina não tinha nenhum carro que pudesse arrastar. Então eu tive que contar com a ajuda de pessoas, né? Vou falar outro nome aqui para não falar que eu esqueci, mas são coisas que vão lembrando. José Augusto cedeu a um funcionário que tinha uma retro para puxar o carro. Então foi seu Geraldo que puxou. Então são as pessoas que quando eu encontro aqui na rua, os olhos brilham. É, porque a gente começa a lembrar daquela história. Então esse vídeo, talvez para quem é inscrito, para quem curte a viagem, não dê importância. Mas o que eu quero deixar aqui, eu tenho certeza que para Cíntia é a mesma coisa. A mensagem que eu quero deixar é o seguinte: as pessoas de Dormentes não sabem o quanto elas são importantes para a gente, o quanto a gente gosta de vir aqui, o quanto a gente gosta da maneira que vocês vivem. Para as pessoas que têm motorhome, normalmente não fazem uma cidade que nem Dormentes de turismo, mas para a gente que está no sangue, para quem acompanha o canal sabe, eu gosto muito de ir nos parentes da Cíntia, porque eles são pessoas de roça, do sertão, né? Então é o que a gente gosta. Então aqui às vezes a gente não tem muito para oferecer para as pessoas do canal, mas fiquem sabendo que a gente vem para cá porque as pessoas daqui têm muitos a nos oferecer, principalmente a cultura deles, a maneira de ser, a maneira deles tratarem a gente, né? Então esse vídeo a gente está fazendo com muito carinho, em agradecimento a todas as pessoas que a gente conhece de Dormentes. Falei o nome de algumas, mas não posso falar o nome de todas, porque se eu fosse colocar aqui, eu ia pedir para a Cíntia colocar e ia ficar meia hora só subindo letrinhas. Eu quero dizer que são todos os dormentenses, né? Então fica a minha gratidão da Cíntia, da minha família. E toda vez que eu estiver próximo daqui, pode esperar que a gente passa por aqui. A gente tem o prazer de passar aqui e rever todas as pessoas que nós conhecemos. Pois é, esse foi um resumo do início da história do 360 pelo Brasil. Espero que vocês tenham gostado, porque foi uma história muito bonita pra gente, viu? Pra gente, bonita e muito importante na vida da gente. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right.
chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight.